Abstinência alcoólica em etilistas com fibrilação atrial, um artigo publicado pela New England em 2 de janeiro de 2020. A fibrilação atrial é uma doença que afeta cerca de 33 milhões de pessoas em todo o mundo. Estudos observacionais mostram uma relação dose-dependente entre a ingesta de álcool e a maior incidência de fibrilação atrial, dilatação de átrio esquerdo, fibrose atrial e recorrência de FA após ablação. Esses efeitos adversos têm sido reportados com o consumo de cerca de 7 a 14 doses por semana. O álcool está relacionado ao desenvolvimento de outros fatores de risco para a fibrilação atrial. Entre eles, podemos citar hipertensão arterial, obesidade, apneia do sono e disfunção ventricular esquerda. Modificação do estilo de vida reduz a carga de arritmia e a remodelação atrial reversa. Isso foi demonstrado em estudos focados na perda de peso que incluíam o consumo menor do que 3 drinks por semana. Apesar da associação aceita na relação entre ingesta de álcool e fibrilação atrial, existem limitações prospectivas sobre o papel da redução da ingestão de álcool nos resultados da FA. Diante do que foi exposto, então foi desenvolvido esse estudo, que trata-se de um ensaio clínico randomizado para avaliar a intervenção da abstinência do álcool em etilistas com histórico de fibrilação atrial. Foi um estudo prospectivo, multicêntrico, desenvolvido em 6 centros de referência da Austrália. Critérios de inclusão. Foram selecionados para participar do estudo indivíduos com idade entre 18 e 85 anos que apresentavam ou fibrilação atrial paroxística sintomática, que esses pacientes tinham que ter apresentado 2 ou mais episódios em até 6 meses antes de iniciar o estudo, ou fibrilação atrial persistente sintomática com estratégia de controle de ritmo. E esses pacientes tinham que apresentar um regular consumo de álcool, que seria 10 ou mais drinks de álcool com a dosagem de 120 gramas por semana. Critérios de exclusão. Foram excluídos do estudo pacientes que apresentavam dependência alcoólica, disfunção severa do ventrículo esquerdo, que seria fração de ejeção menor que 35%, doença clinicamente significativa não cardíaca ou coexistência de distúrbio psiquiátrico. Foi realizada uma randomização 1:1. No momento da randomização, todos estavam em ritmo sinusal, isso com ou sem terapia antiarrítmica, sem ablação planejada, sob cuidados de médico assistente, sendo aconselhado a não modificar a terapêutica do período. Os pacientes receberam um guia visual que descreve bebidas padrão e mantinha um diário semanal para anotar a ingestão alcoólica. No grupo da abstinência, os pacientes foram orientados a abster-se completamente do álcool no período de 6 meses. Eles foram avisados que poderiam ser submetidos a um teste de urina para avaliar a presença do metabólito do álcool aleatoriamente. No grupo controle, os pacientes eram orientados a consumir sua quantidade normal de álcool, sem aumentar o consumo. Eles eram orientados ainda em transmitir 2 vezes ao dia traçados do eletro de 30 segundos. Isso poderia ser através de dispositivos de marca-passo, lupa implantável, aplicativos do celular. Se esses pacientes apresentassem sintomas, tinha que transmitir traçados adicionais. Endpoint primário. Endpoint primário era a recorrência de fibrilação atrial, definida como qualquer taquicardia atrial com duração de 30 segundos ou mais. Isso após um período de estabilização de 2 semanas, no quais os episódios de FA não são considerados consequência do tratamento. O endpoint secundário era a comparação entre os 2 grupos em relação ao peso, pressão arterial, sintomas de fibrilação atrial, humor, qualidade de vida e hospitalização por FA. Randomização. 697 pacientes apresentavam critérios de inclusão. Destes, 521 foram excluídos. 176 assinaram o consentimento. 36 foram excluídos, então sobraram 140 pacientes que foram randomizados.
Dos 140 pacientes que foram randomizados, dividiu-se em dois grupos. O grupo da abstinência, que era formado por 70 pacientes, e o grupo controle, que também era formado por 70 pacientes. No grupo da abstinência, um perdeu segmento, resultando 69 que completaram o estudo. No grupo controle, 2 perderam segmento, resultando em 68 pacientes que completaram o estudo. Resultados. O estudo demonstrou que a recorrência de fibrilação atrial foi menos frequente no grupo de abstinência de álcool por 6 meses. A média percentual de vezes que os pacientes apresentavam recorrência da fibrilação atrial durante o segmento também foi menor no grupo da abstinência. Como conclusão, esse estudo envolvendo usuários regulares de álcool e fibrilação atrial, o grupo da abstinência, que reduziu o consumo de 17 bebidas por semana para 2 bebidas por semana, reduziu tanto a carga de fibrilação atrial como o risco de recorrência da arritmia, isso com significância estatística.